Você tem vivido a sua vida se realizando através da realidade ou através de uma realidade virtual, de uma imaginação ou de uma fantasia? Deixa eu explicar. Às vezes, no meu caso, por exemplo, eu gosto muito de natureza, mas às vezes eu passo muito tempo sem ter contato com natureza, com bicho, coisas que eu gosto, e devido à rotina e tudo mais, e é algo que eu gosto, faz sentido para mim, e a maneira como eu me realizo é às vezes vendo vídeos sobre animais, vendo documentários sobre natureza e coisas do tipo. E aí existe um dilema que é o seguinte: o quanto da sua satisfação, de você estar se realizando na sua própria vida, está vinculado a você realmente viver aquilo que é importante para você, aquilo que faz sentido, e o quanto você está se satisfazendo através de um prazer secundário, de uma realidade virtual, jogando um jogo de bicho, ou vendo um vídeo de bicho, enfim. A sua vida está sendo real ou virtual? Essa é a parada. E aí é o seguinte, você tem que começar, quando você começar a prestar atenção nisso, a primeira parte que eu acho que a gente pode começar a falar é o porquê que a gente acaba não vivendo, se realizando através daquilo que faz sentido. E eu acho que muito está relacionado aos nossos hábitos de dia a dia, a como a sociedade funciona, né? Então a gente tem, e as redes sociais têm um papel muito importante disso, os influencers e tudo mais, porque são estímulos que são colocados na nossa mente, e às vezes fazendo a gente pensar que tem que viver a vida de uma maneira. Às vezes você pensa que precisa trabalhar dentro de um escritório, sabe, 10, 12 horas por dia, você pensa que você precisa de um iPhone, e aí você gasta seu dinheiro, fica economizando dinheiro para alguma coisa, para juntar, para comprar uma coisa superficial, ou por imagem, enfim. A gente se sente ansioso, frustrado, e às vezes gasta todo o nosso recurso e tempo em coisas que não vão agregar na nossa vida. Isso é um ritmo que vai deixando a gente cada vez mais doente, cada vez mais preso a esse tipo de recurso superficial, a esse tipo de prazeres secundários. E essa é a questão que é muito perigosa, né? Se você começar a entender que você está sendo sugado por um sistema, por uma dinâmica nociva, então você já tem o primeiro passo para despertar a consciência, adquirir uma responsabilidade para começar a entender e direcionar conscientemente aonde você vai colocar sua energia, seu tempo, seu dinheiro. E quando você começar a colocar mais tempo e vivenciar mais daquilo que você acredita, que você gosta, você vai começar a descobrir uma outra realidade, muito diferente da que é apresentada aí na sociedade, mas que te preenche muito mais. Um outro passo para você, agora que você já tem uma consciência sobre isso, você vai começar a prestar atenção nisso, né? O que você está vivendo e dedicando tempo e energia que realmente faz sentido para você? Quando você começar a entender sobre isso, é hora de você entender que você pode sim mudar muitas coisas na sua vida. Por exemplo, trabalho. Eu por muito tempo trabalhei em escritório, sabe? Sentado lá, nunca vi o sol, né? Chegava de manhã, ficava sentado o dia inteiro no escritório, saía só à noite. E eu não sabia que existia uma vida diferente disso. Mas existe sim, existem muitas formas de você viver, de você se sustentar, totalmente diferente disso, né? Então, a partir de experiências, de conhecendo pessoas, de me envolvendo em projetos, eu comecei a entender que existia uma realidade muito diferente da que eu vivia. Então, talvez o que te falta agora para você se você imagina uma realidade que você ainda não entende como chegar lá, talvez te falte experiência, buscar diversidade de contatos, de pessoas, de eventos, e para você começar a entender que existem sim outras possibilidades. E isso é essencial, você precisa explorar as possibilidades, e uma delas, conforme o tempo for passando, a gente também muda as necessidades com o tempo, né? Mas você vai entender que existem maneiras melhores de você viver a sua vida, de uma forma que faz mais sentido para você, e que te realiza mais. Quando você começar a encontrar essa seriedade, na verdade você precisa que você se envolva mais com ela, sabe? Às vezes nós temos ali um trabalho, por exemplo, uma pessoa gosta muito de viagem, e em vez de viajar, ela fica ali o dia inteiro vendo TikTok sobre viagem e tudo mais. Então ela às vezes fica se satisfazendo de uma maneira secundária, em vez de ir lá e começar a viver uma vida disso. Ah, mas eu não posso viajar porque eu preciso de dinheiro, isso e aquilo, tudo bem. Mas existem outras formas de viver a vida, de ganhar dinheiro, de se sustentar, diferente da que você está fazendo hoje,
de uma forma que você se envolva mais com isso que você gosta. Por exemplo, você poderia agora começar a trabalhar como um agente de viagens. Na verdade, um agente, um promotor de viagens, de eventos, enfim. Existem maneiras, se você gosta de história, você poderia trabalhar com pesquisas, você poderia trabalhar com arqueologia em bibliotecas. Existem muitas formas diferentes. E claro, mas isso eu não gosto, aquilo eu não gosto. Calma, vivencie um pouco, experiencie um pouco as coisas, que você vai descobrir que tem muita coisa que você gosta. Tem muita coisa que a gente tem preconceito, tem coisa que a gente deixa de fazer por vaidade, porque dizem que não é legal, dizem que não tá no status você fazer alguma coisa, né? Porque você tem que ser milionário, você tem que fazer isso ou aquilo, você tem que estar sempre... Enfim, existe toda essa questão de social, de achar que você tem que se moldar a uma coisa assim totalmente genérica e superficial. Mas você não tem que se moldar a nada. O que você tem que fazer é viver a vida para você, porque é só para você que você vive mesmo. E começa a se envolver nisso. Então, pense em trabalhos que você pode se envolver. Se você não pode mudar de trabalho, pense em projetos. Se envolva com pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Talvez hoje, nesse exemplo de viagens, você gosta de viagem, mas você está num círculo de pessoas que não estão muito ligadas a isso. E aí você vai falar sobre isso com elas e elas não têm tanto interesse. Você vai compartilhar alguma coisa com elas e elas não vão validar o seu sentimento. Elas não vão reforçar e te incentivar a correr atrás do seu desejo. Agora, se você compartilha, se você vive com outras pessoas que gostam das mesmas coisas, aquilo se alimenta, aquilo te nutre. Então você compartilha algo, a pessoa compartilha o dela e vocês vão crescendo e se inspirando e buscando realmente viver para isso e viver através dessa satisfação que é, de fato, viver uma vida que te faz sentido, viver uma vida por você, fazer o que você gosta. Então comece a se envolver com ambientes e pessoas e dedicar realmente tempo e energia para isso. Pensa o seguinte, hoje, faz uma listinha aí, um exercício, assim, quais as coisas que você gosta, que quando você faz, quando você se envolve, te fazem bem. E pensa no seu dia a dia, na semana, no mês, enfim. Quanto do seu tempo você dedica a esse tipo de coisa que faz bem? Você também pode pensar nas coisas que te fazem se sentir mal. E veja isso, quanto tempo você está dedicando para isso. Agora que você tem essa visão, entenda de uma vez por todas que seu tempo é a coisa mais importante que você tem na sua vida. Não tem nenhum outro recurso superior ou mais valioso do que isso. E se você está passando a sua vida, dedicando o seu recurso mais valioso para fazer uma coisa que não te faz bem, para se envolver com pessoas que não te fazem bem, viver uma realidade, um dia a dia que, sabe, te apaga, então é muito importante que você comece a mudar esse cenário. Porque senão você vai começar a ficar doente, você vai precisar de remédios, você vai ficar depressivo. E talvez você não morra ou se mate por isso, enfim, não vamos entrar nesse assunto pesado, mas talvez você passe uma vida inteira miserável, uma vida inteira insatisfeito. Isso, enfim, isso ninguém merece isso, né? Quando você começar a visualizar que você dedicar seu tempo, sua vida a você mesmo é um ato de amor próprio, é um ato de respeito, você se ouvir, se considerar, então acho que vai ficar mais fácil. Porque você é a pessoa mais importante da sua vida e o seu tempo é o seu recurso mais valioso. Quanto mais você cuidar de si, se respeitar, investir seu tempo e sua vida em você mesmo, melhor você vai se sentir, melhor vai ser o ambiente onde você vai estar e as pessoas ao seu redor também. Então comece a pensar um pouco nisso e, além de pensar, comece a agir diante desse pensamento e diante desses insights que a gente está falando aqui, para você parar de dedicar seu tempo em coisas que não te fazem bem. Não se realize, eu não estou falando que é ruim você ver documentários sobre viagens, ou se você gosta de bicho, ver coisas sobre bicho, ou jogar jogos sobre o tema que você gosta. Não estou falando que nada disso é ruim, mas se a sua única satisfação na sua vida é através desses prazeres secundários, e você se satisfaz com isso, deixando de viver o que você quer viver, deixando de experienciar na realidade o que você quer, então aí você tem um problema. Porque uma foto, um vídeo de um lugar não é igual você estar lá. E talvez a gente fica tão super estimulado com redes sociais, com realidade virtual, com fantasia, que você começa a se apagar, você começa a se drogar de estímulos, e você, quando tiver contato com aquilo, você nem saiba apreciar, você nem saiba aproveitar aquilo de fato. E você vai ficar totalmente viciado, igual um drogado,
nessas superficialidades da vida, nessas coisas que não são reais. Desliga um pouco dessa superficialidade, se afasta um pouco desses prazeres secundários, viva a vida de verdade, aprenda a cuidar de você, a viver a vida por você e a experienciar a realidade como ela é e aprender a gostar dela, aprender a gostar de tudo que o mundo tem de interessante, porque o mundo é muito interessante. Só que às vezes a gente esquece disso, ou acha que a única coisa que tem de interessante para fazer é pegar o seu celular e ficar scrollando a tela, passando vídeo atrás de vídeo para ver qualquer pouca coisa. Isso não é o de mais interessante na vida. Tem muita coisa nesse mundo que você ainda precisa ver. Tem muita gente que você precisa conhecer. Comidas, lugares, enfim, experiências incríveis. E isso é o mais importante. Essa é a única coisa que você vai levar. Você não vai levar nada diferente disso. Quando você morrer, sua roupa vai estragar, sua casa vai ser derrubada, vai ser construída outra. As pessoas vão se lembrar de você por algum tempo, por pouco tempo. Então, enfim, foque em você, é o que eu queria trazer hoje. Não fique só no pensamento, comece a colocar no papel, a pensar em como colocar isso para a realidade e a aplicar e praticar isso na sua vida.